Eu me recoloquei recentemente e todo o processo para mim foi bastante agregador. Vou levar com certeza um aprendizado longo aí para mim, não só para a vida profissional, mas minha vida pessoal também. Sem clichê, assim, todas as etapas construíram um pouco do que eu precisava, assim, para me preparar, mas o que foi mais marcante para mim foi a simulação de entrevista. Estudo de caso, fui contratado. Eu entrevisto o Fábio Naldino. O Fábio foi meu cliente de recolocação e hoje ele vai contar um pouquinho como que foi esse processo e o que você pode aprender com essa movimentação de mercado. Eu sou a Thaís Targa e eu ajudo você a encontrar o seu novo trabalho. Fábio, gratidão por você estar aqui. Eu queria que você se apresentasse brevemente e falasse como que você nos encontrou. Meu nome é Fábio, né? Tenho 35 anos. Eu me recoloquei recentemente, estou trabalhando hoje na GP Imports. Processo esse que foi conduzido junto da consultoria da Tetarga. E para mim foi um processo muito legal, assim. Eu estava na minha empresa anterior há bastante tempo e quando saí já comecei o processo de consultoria e todo o processo para mim foi bastante agregador, assim, sabe? Acho que geraram algumas reflexões muito importantes que eu nunca havia feito no meu tempo de trabalho, assim. Foi um momento importante de eu me reencontrar, assim, sabe? E conseguir achar um lugar legal para eu voltar para o mercado. Então, felizmente isso aconteceu. Estou muito feliz onde eu estou agora. Continuar nessa crescente na carreira aí. Gratidão que você falou da minha participação. Eu que tenho que devolver a vocês aí, não só pelo processo, mas também por essa oportunidade de estar contando um pouquinho da minha história aí para vocês. Ah, perfeito. E, Fábio, logo que você nos conheceu, você já estava há um bom tempo, digamos assim, enferrujado, né? Sem movimentar no mercado, estava um bom tempo trabalhando ali, fazendo muito bem as suas atividades, mais atrás da mesa. Como que você se sentia assim? De repente, você lá, um profissional engajado, anos sem nunca ter se perguntado, ter se preocupado em procurar um trabalho. Como é que foi para você isso? Eu acho que esse foi o principal ponto de mudança, assim, sabe, Thaís? Que eu trabalhei 9 anos na empresa anterior, né, antes de sair e buscar essa recolocação. Então, para mim, foi um momento de bastante reflexão, de reflexões que eu não havia feito ainda, sabe? De fato, olhar para o mercado, me preparar, né, entender realmente o que eu estava buscando, o que eu queria para a sequência da minha carreira. Eram reflexões para mim estavam um pouco paradas nesse período. Foi bem importante esse período aí que eu fiquei entre a minha saída do emprego anterior para esse novo, para eu poder também decidir o que eu queria para mim, sabe? Felizmente tudo correu bem, acho que eu consegui bem achar uma empresa que eu me identificasse, que era uma das minhas preocupações, né, Thaís? Conseguir não só me recolocar rapidamente, mas principalmente ter uma empresa que eu me identificasse, que pudesse ter oportunidade de construir carreira, né, e ter boas perspectivas de futuro. Então, acho que foi um momento bem importante, assim, e que depois que eu passei por ele, Thaís, que eu de fato percebi o quanto fez falta, né, eu olhar um pouquinho mais para dentro, né, dentro quando eu falo de mim mesmo, da minha essência, o que eu queria e tal, mas também o que estava acontecendo no mercado. Um processo que eu vou levar com certeza um aprendizado longo aí para mim, não só para a vida profissional, mas para minha vida pessoal também. Perfeito. E do nosso processo de assessoria recolocação, o que foi mais marcante para você de todas as nossas etapas ali de currículo, LinkedIn, entrevista, trabalho de job hunting? Como é que foi para você nesse sentido? Essa é uma pergunta que me fazem bastante, assim, sabe? Muitas pessoas têm curiosidade de saber como é que foi o processo, como que conduz, né? O que foi mais valioso para mim. Para mim, falando bem a verdade, sem clichê, assim, todas as etapas construíram um pouco do que eu precisava, assim, para me preparar, mas o que foi mais marcante para mim foi a simulação de entrevista, tá? Acho que esse foi um processo muito legal, que de fato eu era gestor na empresa anterior, sou gestor também numa nova empresa, então muito acostumado a fazer entrevistas, mas nunca tinha parado para avaliar a minha própria entrevista, né? Então acho que foi um momento de bastante riqueza, assim, de informação, de feedbacks. A gente fez uma entrevista com perguntas como se fosse um avaliador, sem nenhum tipo de dica antes, nada para isso, né? E daí eu fui lá e depois tivemos uma sessão de feedback de quase 1 hora, em que o pessoal pontuou o que achavam que eu podia mexer, o que achavam que eu podia fazer diferente, né? Geraram algumas reflexões para eu também pensar, né, se era aquilo mesmo. Então, sem dúvida, para mim, o que mais me marcou, assim, em primeiro momento, quando eu lembro do processo, foi
o processo de simulação e entrevista, que para mim foi muito legal e muito valioso. Perfeito. E muita gente até diz o que você está falando, porque você já deve ter realizado muitas entrevistas ao longo da sua vida, né? Você como entrevistador. Mas a hora que a gente senta no banquinho do profissional avaliado, a gente é candidato, não é? E daí você acaba não se percebendo e é bem importante passar pelo processo da entrevista simulada, né, Fábio? Mesmo a gente atende, às vezes, profissionais C-level, diretores, e a pessoa sentou no banquinho de candidato, ela é candidato, e a gente acaba sempre aprendendo algo nesse sentido. Sem dúvida, Thais, é completamente diferente. E eu tenho também algo que me ajudou muito a, inclusive, aplicar nas minhas entrevistas agora, né? Quando eu realizo, eu costumo observar coisas que eu não observava antes, depois de ter passado por sentar um pouquinho do outro lado da cadeira aqui e entendido um pouco mais o que se vê, o que se avalia. Então, para mim, foi também bastante rico nesse sentido, sabe? Então, um negócio que para mim marcou bastante. A primeira lembrança que me vem no momento, assim, do que mais me marcou, sabe? Perfeito. E eu sei que você, Fábio, como um gestor, como um profissional aí que tem uma vasta experiência, muita gente até te pede dicas, né? No sentido de, o que eu faço para me recolocar? Ou como que você me orienta, você contrata muita gente. E falando em termos de auxílio mesmo, o que você diria hoje para um profissional que está buscando um novo trabalho? Que dica, que mensagem você deixa para esse profissional que de repente está aí repensando sua carreira ou está numa situação de desemprego, às vezes bate aquele desespero? Qual que é o recado que você deixa para esse profissional? Eu acho que o principal, Thaís, na minha visão, é você ter segurança e certeza do que você quer, sabe? Em alguns momentos a gente se depara com alguns profissionais que a gente vê que às vezes está precisando e tudo mais, mas não tem muita clareza do que quer, aonde quer atuar, que tipo de área quer trabalhar, né? E eu acho que o entrevistador se sente muito seguro quando percebe um foco, né? Um objetivo claro. Então acho que isso é determinante, assim, lógico que o preparo é necessário, né? A capacitação, a postura, tudo mais, mas é uma coisa que eu teria de dica é isso, mostrar segurança e ter a convicção da onde você quer trabalhar, no que você quer fazer, porque isso acaba refletindo muito no dia a dia depois. Se você não tem muito essa convicção, muito essa certeza, eu acho que você também, no teu dia a dia de trabalho, acaba transparecendo isso. Então, para mim, acho que isso é muito importante, é uma das coisas que eu mais vejo que para mim fizeram diferença no meu processo de recolocação, mas também que eu vejo como uma carência eventual que aparece nos candidatos também. Perfeito. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né, Fábio? Exatamente. Isso aí. E para quem está buscando hoje uma empresa, eu sei que você é um profissional exigente, é bastante seletivo. O que você orienta assim, para a pessoa acertar na contratação de um job hunter? Acho que procurar uma orientação, né? Procurar, em primeiro lugar, que você se identifique com a forma, com forma de abordagem, com o tipo de vaga que é apresentado para você. Acho que, primeiro de tudo, é você se identificar com o lugar, assim, não ir muito pela questão de indicação. Acho que você precisa realmente conhecer para ter certeza que é aquele lugar onde você foi bem abraçado. Eu me senti assim, então sou até suspeito para falar, mas eu acho que você se sentir bem vai fazer com que você sinta-se à vontade, consiga se abrir mais, consiga colocar mais as tuas fraquezas, as tuas fortalezas, para que você se sinta bem preparado para uma próxima oportunidade. É essa a dica que eu daria. Perfeito, Fábio. Gratidão por você estar aqui, gratidão pela sua confiança. Espero que a gente se veja agora, eu indicando os meus profissionais para você, indicando meu book de assessorados, que não faltem oportunidades agora para a gente se ver e quem sabe a gente vai entrevistar profissionais juntos agora no outro lado da mesa. Gratidão realmente pela sua participação e por você estar aqui falando com a gente. Eu que agradeço pela oportunidade, Thaís. Para mim é um prazer, sempre que vocês precisarem, estou aqui à disposição. Realmente, acho que seria uma grande satisfação para mim também ter essa oportunidade de dar sequência no trabalho, como eu passei, e também ter outras pessoas que passaram pelo mesmo caminho. Então, muito obrigado pelo tempo, e é isso. Perfeito. Gratidão para você que está aqui com a gente. Se você tiver alguma pergunta, deixa aqui seu comentário. Se você quiser também se apresentar nesse post, falar um pouquinho do seu perfil, falar qual que é seu objetivo profissional, o que você está buscando no mercado, a gente vai adorar ouvir a sua história. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.